E hoje nós estamos mais uma vez com o Dr. Eduardo Weinberg, uma das maiores autoridades quando a gente fala em tratamento e prevenção de pacientes com AVC. E a gente vai responder perguntas práticas para você que é uma pessoa leiga, não médica, como você pode reconhecer que uma pessoa está tendo um AVC? E quais são os sintomas, doutor Eduardo? Olha, Aline, é ótima essa sua pergunta, porque acho que todo mundo devia saber divulgar. Tem uma forma muito simples de você detectar um AVC, você sendo leigo, não precisa ser médico para saber. É um acrônimo que chama SAMU. Você pede para a pessoa sorrir e ver se ela tem uma assimetria, se tem uma paralisia facial, se a boca está torta, tá? Esse é o sorrir. O A pede para ela dar um abraço, levantar os braços e ver se tem a queda de um dos braços, se tem uma fraqueza no braço. M, você pede para ela cantar uma música. Você lembra de música e pede para ela cantar. Vê se ela tem dificuldade em cantar ou de se expressar. Se ela tem esses 3 sintomas, é o U. É o U de urgência. Chama a SAMU, chama uma ambulância e leva o mais rápido possível para um hospital que tenha capacidade de receber e tratar especificamente o AVC. E o que a gente deve fazer quando uma pessoa está tendo um AVC? A gente tem que dar algum tipo de remédio? Qual que é a indicação? É só chamar a SAMU e esperar? Em casa você não vai dar remédio nenhum. O remédio ele só pode ser feito no hospital. Existe um remédio chamado trombolítico, o RTPA. O RTPA, o trombolítico, é um remédio que é feito na veia, feito para dissolver o trombo. O trombo é uma rolha que vai obstruir a artéria, que está obstruindo, tampando uma artéria do cérebro e está fazendo aquela parte do cérebro que recebia sangue sofrer uma disfunção, não está mais conseguindo exercer a função. Se era uma área de uma função motora, vai perder a função motora. Linguagem, fala, compreensão, raciocínio, memória, visão, vai depender da área acometida. Só que o trombolítico, ele tem uma limitação. Ele só pode ser dado até 4 horas e meia do início dos sintomas. Muitas vezes, o paciente chega só depois de 4 horas e meia, e aí ele não pode tomar o trombolítico. E aí é um dos papéis importantes da neuroradiologia intervencionista. Quando o paciente já não pode mais, pelo tempo que já passou, ele tem que ter outras formas de tratamento, outras formas de desobstruir a artéria. Mas no caso, tempo é cérebro. Tempo é cérebro. Quanto mais rápido a pessoa for para o hospital, maiores são as chances dela sair sem sequelas, com uma recuperação completa. O que aconteceu, o que mudou nos últimos tempos, é que antes nós éramos muito estritos aos tempos. A gente achava que o tempo passava igual para todos os pacientes. E não é. Cada pessoa é diferente, tem as suas individualidades. Então, hoje em dia, você pode tratar alguns pacientes, até 24 horas no início dos sintomas, com a trombectomia mecânica. Mas você tem que ter um profissional capaz de separar quem pode e quem não pode ser submetido ao tratamento nesses momentos mais tardios. Alguns médicos falam que tempo é cérebro, né? E para quem tá em casa, é justamente esse momento que tu pensa, quanto mais rápido eu chego no hospital, menos sequelas cerebrais esse paciente vai ter. Como funciona isso? Isso continua sendo uma verdade. Quanto mais rápido o paciente for levado para o hospital e receber um tratamento adequado, menores vão ser as chances dele ter sequelas no futuro. Mas o que mudou nos últimos anos é que nós éramos muito agarrados a tempos pré-estabelecidos. Por exemplo, quando começou o tratamento específico de trombectomia, de retirada de trombo por cateterismo, os primeiros trabalhos diziam que eram até 6 horas, depois expandiram até 8 horas. Hoje a gente sabe que, na maioria dos pacientes, a gente consegue até 24 horas. A diferença é, através de exames de imagem que a gente chama avançados, através de tomografia, ressonância, você vai separar os pacientes que você pode revascularizar, ou seja, abrir a artéria que está entupida, mesmo em tempos mais tardios. E quando um paciente ele não teve o tempo suficiente, aconteceu alguma coisa, ele chega no hospital... retardou o tratamento. Sim, entenda o seguinte, nem todo paciente você
vai conseguir zerar o déficit dele. O que os estudos mostram, esse é um tratamento revolucionário, a gente chama trombectomia mecânica. Trombectomia mecânica tem um nome meio feio, né? Trombectomia mecânica é a retirada do trombo mecanicamente. Ela pode ser feita através de um stent, que a gente chama stent retriever, que ele funciona como fosse uma gaiolinha. Você expande ele dentro do cérebro. A gente tem um vídeo mostrando isso. Produção, vamos colocar? Então, nesse esquema, a gente está vendo um trombo que está ocluindo esquematicamente uma artéria do cérebro. Então, se passa, através de um cateterismo, a técnica de neuroradiologia, um microcatéter através do trombo, né? E aí vai se expandir um pequeno dispositivo chamado stent retriever. Ele não vai ser implantado no paciente, ele vai ser retirado. Então, ó, o especialista coloca o stent retriever, retrai e ele é expandido. Ele funciona mais como uma gaiolinha que retira. São as duas técnicas. Uma é técnica de aspiração e a outra é o stent retriever. E quando o médico puxa, esse trombo sai. Esse é um balãozinho que se insufla na carótida para tapar o fluxo naquele momento e o trombo é retirado. A gente está vivendo uma revolução no tratamento desses pacientes. Até então, não existia um tratamento tão eficaz na revascularização desses pacientes. Muitos pacientes ficavam simplesmente sem tratamento. Chegavam após 4 horas e meia do trombolítico e aí ficavam com medidas de suporte. Mas, atualmente, se sabe, não importa por que meio que você vai abrir aquela artéria, sempre o resultado é melhor. Seja se ela é aberta por medicamento, se ela é aberta por stent retriever, se ela é aberta por um catéter que vai aspirar o trombo, não importa. Esse resultado sempre vai ser melhor do que se essa artéria permanecer fechada. Quer dizer que o paciente vai ficar totalmente sem sintomas? Não. Mas quando você compara os pacientes que fizeram a reperfusão, né, a reabertura da artéria, com os que não fizeram, eles sempre vão ter menos sequelas quando comparados. Isso, geralmente, nos estudos são feitos assim, é medida 24 horas depois, 3 dias, 7 dias, 30 dias ou 90 dias. Ou seja, tem pacientes que vão melhorar mais rápido, tem pacientes que vão melhorar mais tardiamente. Mas, quando comparado um grupo com outro, são estudos que são randomizados, são feitas técnicas estatísticas para mostrar isso, justamente para você conseguir comprovar que o paciente sempre tem uma evolução melhor. Pode não ser 100%, mas ele sempre evolui melhor do que o paciente que não foi submetido. E pode-se dizer que existe AVC reversível? Existe o AVC reversível. Ele é o que a gente chama ataque isquêmico transitório. O ataque isquêmico transitório é simplesmente uma pequena artéria que obstruiu um pequeno trombo que foi para uma artéria mais distal, e o seu próprio organismo ele tem os sistemas de defesa e autorregulação dele. Então, o seu próprio organismo cuida de revascularizar o trombo. Então, mas é um sinal de alerta, tipo, piscando, por favor, procure um médico, vai cuidar disso, tem algum trombo formando em algum lugar do seu corpo, na sua carótida, no seu coração, alguma coisa está acontecendo, isso é para ser um sinal de alerta, porque a chance de você ter um AVC que não seja reversível, seja definitivo, é altíssima. E quando esse tipo de sinal aparece, para quem está em casa, às vezes as pessoas não sabem o que é um AVC de fato e quais são os tipos de AVC. Sabe qual é o maior problema do AVC? O AVC não dói. Então, como não dói, muitas vezes não procura auxílio médico. Fala assim, minha mão ficou boba. Mas passou, 5 minutos depois ela já estava boba. Então, às vezes são sintomas que as pessoas não valorizam tanto. Então, é muito importante quando aparece um sinal neurológico, um déficit neurológico, ou seja, uma ausência de uma função. Eu tive dificuldade de falar, não conseguia me expressar, mas passou. Não dá para ficar. Isso é um AVC. Isso é um AVC, é uma isquemia temporária. Tem que ser procurado um médico para ver o que está acontecendo. Entendeu? E quais são os tipos de AVC, assim, de forma geral? A gente já falou de alguns, mas de forma geral, quais são os tipos que existem? De forma geral,
AVC isquêmico, 80%, é quando uma artéria obstrui. E 20% AVC hemorrágico. Às vezes são hematomas, sangramentos e, como a gente falou da outra vez, aneurismas cerebrais. São minorias. A maioria absoluta é AVC isquêmico. Tá. E ao longo da tua experiência, o que mudou no tratamento do AVC? Mudou tudo. Desde prevenção, hoje em dia as pessoas já têm muito mais consciência de medicação para controle de colesterol, medicação para controle da pressão arterial, a importância de estar realizando atividade física regular, atividade física aeróbica. Só isso já reduz imensamente a chance de você ter um AVC. Arritmia cardíaca, fibrilação atrial, se o ritmo do coração está descompassado, é um risco altíssimo. Esses pacientes têm que tomar remédios para afinar o sangue. Então, são maneiras fáceis, hoje em dia, de você prevenir. E é muito mais fácil você prevenir fazendo exames regulares do que você correr atrás, ter que fazer uma trombectomia de emergência, né?